E aí, pessoal, aqui é o Elias, né, professor de História de vocês. Hoje essa aula é para o 7º ano, então a gente falou nas últimas aulas, né, sobre os reinos africanos, né, subsaarianos. Hoje a gente vai voltar um pouco para a Europa, né, então a gente vai falar hoje sobre o renascimento cultural. É muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, né, dos 2 capítulos, na verdade, né, são 2 temas. No caso, a unidade 2, tema 1 e 2, né, o renascimento cultural. Então você já pega o livro, dá uma lida, né, assiste a aula, lê de novo, para poder ficar bem legal e vocês compreenderem de forma mais profunda, né? Até porque o renascimento é um assunto bastante complexo, tá? Pessoal, não esqueçam de fazer as atividades, me enviar lá no Google Class. Não esqueçam também de fazer os fichamentos, né? E também de me mandar as dúvidas que vocês tiverem, né? Não deixem dúvidas para depois. Me enviem qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no Google Class que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá bom? E é a única forma que a gente vai ter para poder entrar em contato, tá certo? Então, sem mais demora, vamos para a aula. Então, né, o renascimento cultural, pessoal, é um assunto muito importante, né, um dos assuntos mais importantes aí, provavelmente, do 7º ano. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção nas explicações e leiam o livro também, porque é um assunto importante, mas também é um assunto muito complexo, certo? Envolve muita, é muito amplo o tema. Nós vamos falar aqui especificamente sobre como surgiu, né, o Renascimento, como ele se desenvolve e quais eram as características dele e também quais são as consequências que esse movimento artístico ele traz para a Europa, né, lá no final da Idade Média e durante a Idade Moderna. Então, assim, dúvidas não esqueçam, estejam sempre anotando e me enviem para eu poder responder, tá bom? Vamos lá. Pessoal, Renascimento Cultural, o nome, né, é, traz à tona a ideia de que uma determinada cultura ela voltava a, a ser explorada, né? No caso, a gente vai ver que isso está ligado à cultura clássica, mas basicamente o que é o renascimento cultural, né? Ele é um movimento intelectual e artístico que surge na Idade Média, né, na Europa, e traz à tona o homem e passa a questionar uma série de visões já estabelecidas principalmente pela igreja, de como entender o mundo e de como representar esse ser humano na arte também, né? Estudos que trazem à tona aí a perspectiva humana sobre o mundo e o universo. Então a gente vai entender com mais profundidade seguindo aqui. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender é que durante a Idade Média, a maior parte do conhecimento e da cultura naquele momento, ela estava sobre controle, de certa forma, da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, durante a Idade Média, exerceu uma influência muito forte, né, em diversos âmbitos daquela sociedade, desde a forma como a sociedade se organizava como sociedade, propriamente dita, como a questão cultural, né, enfim, as questões políticas, todas elas eram permeadas e de alguma forma dialogavam com esse controle que a igreja exercia sobre aquela sociedade medieval. E isso pode ser percebido porque essa sociedade da Europa, né, medieval, ela é marcada por uma visão teocêntrica do mundo. E o que é uma visão teocêntrica? A visão teocêntrica é justamente uma visão que coloca Deus como elemento central do universo, do mundo e das questões. Basicamente, as explicações que existiam, né, elas recorriam, as explicações dos fenômenos, elas recorriam à ideia de Deus, né, a explicações sobrenaturais e toda a vida e a intelectualidade, de certa forma, girava em torno dessa ideia de Deus. Né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, na filosofia, nós temos a escolástica, por exemplo, já nesse mesmo momento, né, entre os séculos XI e XII,
Já a escolástica, ela trazia essa aproximação, né? Ela trazia Deus, por exemplo, para a filosofia, fazia um diálogo entre a filosofia, a razão e a ideia de Deus. E então, quer dizer, é uma sociedade marcada por esse modo de ver o mundo, modo de explicar as coisas, um modo teocêntrico, em que Deus ele é a explicação, né, para tudo, tá? Então a vida gira em torno de Deus e as explicações dos fenômenos naturais também giram em torno disso, né? Não é à toa que na Idade Média a explicação para um fenômeno como uma seca ou uma geada ou algo desse tipo era castigo de Deus, ou era porque Deus estava insatisfeito porque tinha muito pecado, ou porque tinham judeus, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Então, quer dizer, Deus acabava se tornando aí o centro dessas explicações do mundo, né? A forma de pensar o mundo, ela era marcada por essa visão teocêntrica. E isso, pessoal, vai mudando, né? Na verdade, ao longo da Idade Média, essa forma de explicar o mundo, ela passa a ser questionada, né? Principalmente porque ela não dava conta de uma série de transformações que começam a acontecer ali entre os séculos 11 e 12, que vão desde o processo de urbanização e o crescimento, o renascimento comercial, né, o chamado renascimento comercial e urbano, que passa a surgir a partir do século 12, porque na Idade Média, né, pelo menos durante os primeiros séculos ali pós-queda do Império Romano, a sociedade ela tinha se ruralizado demais. Então, boa parte das cidades elas tinham praticamente desaparecido, né? Perdiam aquela importância que elas tiveram lá na antiguidade do Império Romano e antes disso. E o comércio, consequentemente, também teve uma queda, né? Durante a Idade Média, você tem uma sociedade que é muito mais de subsistência, né? A produção que era feita pelos servos camponeses, ela basicamente servia para alimentar suas famílias e aos senhores aos quais eles serviam. Então era uma agricultura muito de subsistência, né? Produziam apenas aquilo que era preciso para sobreviver. Eventualmente, quando sobrava algo, havia troca, né, comercial, mas era uma troca mais baseada no escambo, né? A moeda, ela praticamente não tinha tanta importância durante a Idade Média, né? Só em alguns feudos e tal, você vai ter uma moeda aqui, outra acolá, mas era também algo muito aleatório, né? Haviam várias moedas diferentes, só valiam em alguns locais específicos, e aí gerava muita dificuldade de comércio, o que faz com que esse fluxo comercial que existia lá na antiguidade, praticamente ele praticamente desapareça durante ali a Alta Idade Média. Quando você vai ter o processo de florescimento da urbanização, as cidades retornam, né, com o fim das invasões bárbaras, as cidades retornam a ganhar a importância que elas possuíam. O comércio também começa a se intensificar em algumas regiões da Europa, tá? E passa a surgir um novo grupo que era a burguesia, né? Então a burguesia era o grupo principalmente composto daquelas pessoas que viviam na cidade e que principalmente sobreviviam do comércio, né? Os burgueses que enriqueciam, né, com esse comércio que ao longo dos séculos 11, 12, 13, 14 e assim adiante, ele iria enriquecendo. Então, quer dizer, era uma mudança que contrastou bastante com a sociedade na qual a igreja, ela de certa forma tinha um controle mais efetivo. Quer dizer, as próprias aspirações da burguesia muitas vezes contrastavam com os interesses da igreja. E isso leva a um rompimento, né, dessa ordem que estava estabelecida pela igreja há vários séculos. Outra coisa importante é que na Europa passa a ressurgir, de certa forma, uma busca, né, um interesse pelas obras clássicas. Obras clássicas que eu falo é principalmente as obras de filósofos clássicos e também uma busca de uma arte que não só traz aspectos da antiguidade, como também remonta aí, né, à antiguidade greco-romana. Quer dizer, então esses pensadores, filósofos e artistas, eles vão se inspirar muito na chamada antiguidade clássica, né, que é a antiguidade ali, é o modelo de inspiração greco-romano. Quer dizer, você vai buscar a filosofia grega, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, retornam e passam a ser revisitados. Os modelos, o modelo de beleza, né, a ideia, as esculturas, os formatos passam também a retratar isso. As pinturas passam a buscar uma identificação com essa antiguidade, trazendo não só elementos da Idade Média,
dentro de uma estética, né, mais ligada à antiguidade, como também elementos da antiguidade. Então, quer dizer, você vê que aos poucos você tem uma transformação bastante profunda, né, que vai acontecendo. Claro que isso aqui não aconteceu da noite para o dia, isso levou séculos, né, você tem aí pelo menos 3 ou 4 séculos para o desenvolvimento, né, do Renascimento propriamente dito, tá? Então o nome Renascimento, né, ele é até questionado de certa forma, mas é o que a gente utiliza, né, para definir esse movimento. Então, quando a gente fala de renascimento, né, de renascimento cultural, renascer, o nome já diz muita coisa, né? Renascer, quer dizer, trazer de volta aquilo que estava, entre aspas, desaparecido, morto, né, no caso. Então, uma definição aí, ó, a gente pode ver, né, um movimento intelectual e cultural surgido nos finais da Idade Média, que se opunha ao teocentrismo, como eu já falei, e ao misticismo, colocando o homem como centro das questões. A gente vai ver que uma característica fundamental do Renascimento é o humanismo. E esse humanismo, ele é, na verdade, uma tentativa de colocar o homem, né, como centro das questões e meio pelo qual seria possível chegar às explicações da realidade, né, do mundo, da natureza. Então, isso se opunha totalmente àquela ideia, como eu falei, em que Deus era o centro das explicações, né? A ideia de misticismo, quer dizer, explicações sobrenaturais para os fenômenos da natureza, né? Como eu falei, uma geada era causada pelo pecado, porque tinha muita gente pecadora num determinado local, ou porque tinha uma bruxa, ou porque haviam muitos judeus naquele lugar. Então, essas explicações, elas não conseguiam mais dar conta, né? É, dessas ambições de entender o mundo, mas não mais sobre esse olhar sobrenatural, místico, teocêntrico, e sim a partir de uma visão humana, né? Como eu falei, o termo renascimento ele é questionado porque ele, ele induz algumas ideias um tanto quanto errôneas, né? Então, primeira é de que a Idade Média seria um período de trevas, né? Então, assim, Renascimento, né, faz um antagonismo como se durante a maior parte da Idade Média a cultura, de certa forma, ela tivesse morta, ela tivesse desaparecida, como se não houvesse produção cultural durante a Idade Média. E isso não é verdade. A gente sabe que na Idade Média houve sim uma produção cultural. O exemplo a gente até falou sobre a escolástica, sobre a patrística, por exemplo, também são filosofias que surgem na Idade Média, por exemplo, né? A cultura medieval, na verdade, ela é bastante rica, né? Ela não tem os mesmos patamares que a ciência moderna ou que a filosofia moderna, mas não podemos acreditar que a Idade Média é um período de trevas, né? Jamais. Na verdade, há sim uma produção intensa de conhecimento. Por exemplo, é na Idade Média que surgem as universidades, né? As primeiras universidades surgem na Idade Média. Você vai ter vários avanços filosóficos, tecnológicos também. A gente vai falar aqui, por exemplo, sobre a criação do telescópio, né? Então, quer dizer, você tem sim uma produção bastante intensa de conhecimento, de cultura. Então, falar de renascimento talvez nem fosse o termo mais adequado em decorrência disso. A outra questão é de que essa ideia de que os artistas, né, tentaram fazer a cultura greco-romana renascer, ela também pode ser errônea, porque na verdade, mesmo que eles tentassem, né, fazer essa cultura greco-romana renascer, na verdade o que eles estavam produzindo era um movimento completamente novo, né, tendo em vista que é impossível repetir qualquer aspecto da história de forma exatamente igual. Isso é completamente impossível. E eles vão, na verdade, dar a sua contribuição e percepção sobre essa cultura clássica. Então, na verdade, não é um renascimento da cultura clássica, é, na verdade, um novo movimento completamente diferente e com aspirações totalmente diferentes, com objetivos totalmente diferentes, que surgia naquele momento, né? Então essas são as críticas que o conceito de renascimento, essa ideia de renascimento cultural, remete. No entanto, pessoal, de maneira geral a gente chama de renascimento, mas para mesmo categorizar, para denominar o movimento de maneira geral, e até porque, né, já tem uma certa tradição. Mas é muito importante a gente tomar consciência de que esse termo pode levar a essas questões. Então a gente tem que evitar
entender o Renascimento dessa forma, tá? Então, lembre-se, mesmo que a gente chame de Renascimento, na Idade Média há sim produção de conhecimento, e também mesmo que a gente chame de Renascimento, não é exatamente um renascimento. Na verdade, é algo completamente novo que passava a surgir sobre a influência dessa cultura greco-romana, tá? Vamos lá. Sobre o humanismo, né? O que é o humanismo, pessoal? A definição seria mais ou menos essa. Então, o humanismo ele é um movimento intelectual que surge dentro, né? Que é um das grandes características do Renascimento. Então, é um movimento intelectual que voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação, da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Ou seja, nós estamos falando de um movimento intelectual que surge de certa forma e que possibilita o Renascimento, que valoriza o ser humano, né, como capaz de dar ao mundo ou de conhecer o mundo a partir de si. Então, a partir da investigação, da observação, da crítica, tudo isso submetido à razão e ao raciocínio lógico. Ou seja, a razão ela se tornava um ponto central aí desse humanismo. Então, para os humanistas, o ser humano ele poderia sim compreender o mundo, a sua condição e a condição do mundo, os fenômenos a partir desse processo, nunca perdendo de vista a razão e o raciocínio lógico. Então, você vê que aqui a gente já tem uma contradição com aquela ideia teocêntrica de que Deus seria a explicação para todos os fenômenos, e os humanistas propõem uma explicação racional e não teológica, né? Teológica no sentido de que Deus, do sentido sobrenatural de Deus aí, né? Então, acompanhado desse humanismo, a gente considera que existe o chamado antropocentrismo, né? Então, o que seria o antropocentrismo? O ser humano passa a ser o centro do universo, o centro de todas as questões, o centro. O homem deveria se preocupar essencialmente com si, né? Com a sua condição no mundo e como o mundo afeta. Então, esse ser humano passa a se tornar o centro das questões. É importante, pessoal, dizer que o Renascimento ele é um movimento que surge principalmente em decorrência, né, do crescimento da burguesia. Na verdade, muitas dessas obras renascentistas foram encomendadas por burgueses, né, que tinham muitas intenções ao encomendarem essas obras, né, e tal. Então, muito desse humanismo, muito do Renascimento traz em si valores burgueses, como por exemplo o otimismo, né? Essa ideia aí de que o ser humano ele era um, um ser capaz, né, de dar sentido ao mundo, de conhecer esse mundo de forma profunda, usando a razão e a lógica. O individualismo, né, a ideia de que o ser humano ele deve ser livre, né, como indivíduo, é uma afirmação muito importante da liberdade individual, né, a liberdade. Já começava isso aqui a discutir a questão da liberdade de pensamento. A gente vai ver que muitos desses renascentistas foram perseguidos pela igreja, né? Muitos chegaram a ser condenados, alguns foram queimados, outros foram julgados, mas tiveram que renunciar às suas ideias. Então, a gente vai ver que o Renascimento ele já trazia essa ideia de que o indivíduo, né, o ser humano, ele era livre para entender, para pensar o mundo da forma que melhor lhe conviesse. Também é interessante que um valor burguês muito importante para o Renascimento é a ideia de competição, né? Não que eles necessariamente tenham competido entre si, mas que essa busca de produzir algo, às vezes, melhor, né, do que um ou do que outro, também vai ser um fator fundamental para o desenvolvimento desse renascimento. Tá? Lembrando, pessoal, que isso não é uma coisa que acontece ao mesmo tempo e de um dia para o outro, de forma rápida. Estamos falando aqui de séculos de desenvolvimento desses valores, desse otimismo, do individualismo, dessa ideia, né, de competição que surgia juntamente com a burguesia, as suas disputas comerciais, mas que também vai ser, vamos dizer assim, vão influenciar
a arte e vão possibilitar posteriormente o desenvolvimento do Renascimento, certo? É importante também, gente, muita gente acha assim, os renascentistas criticam o teocentrismo, então eles são ateus. Não, pessoal, na verdade não, essa é uma visão extremamente errada, né? Dos renascentistas. Na verdade, grande parte deles eram realmente cristãos. No entanto, pessoal, criticar o teocentrismo não é a mesma coisa que se definir como ateu ou pertencer ao ateísmo. O ateísmo é a negação da existência de Deus, essencialmente, né? Então, esses renascentistas não negam a existência de Deus. O que eles questionam é a forma de explicar o mundo. Na concepção desses renascentistas, era possível explicar o mundo partindo do homem, a partir da observação, da crítica, né? Aquilo que o humanismo pregava. Então, essa ideia de que porque eles criticavam o teocentrismo, eles eram ateus, era errada, certo? Essas ideias são completamente equivocadas. Para esses humanistas, para esses renascentistas de maneira mais geral, na verdade, dificilmente haveria dúvida da existência de Deus. Para eles, a grande maioria deles são cristãos, tá? Mas o fato de eles serem cristãos não os impede de criticar essa explicação teocêntrica do mundo e de acreditar numa explicação lógica, racional, né? Que, por exemplo, é a base, de certa forma, foi a base para o surgimento da ciência que nós conhecemos hoje, tá? Então, é como se a gente pensar que ser cientista necessariamente quer dizer ser ateu. Isso não é uma relação lógica, não. Tá? Na verdade, existem muitos cientistas que são cristãos e judeus e enfim outras religiões por aí. Tá? Então, os renascentistas eles criticavam o teocentrismo, no entanto, não quer dizer que eles eram ateus. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade, né, a esse conteúdo. E não esqueçam de fazer as atividades de vocês, tá? Não deixem as dúvidas passarem, anotem as dúvidas de vocês, enviem lá no Google Class para eu poder respondê-los e também não esqueçam de fazer as atividades, tá? As atividades valem nota, pessoal. Então façam as atividades direitinho, enviem lá no Google Class, vão entregar lá na escola também os TDs, né? Para a gente poder fazer o controle. Então, atividades do livro, nota de trabalho, atividades dos TDs vão valer como a nota bimestral, tá bom? Então, espero que tenha sido proveitoso. Agradeço aí, até a próxima, tá? Obrigado.